ser a pessoa de hoje, né, pois ela adoeceu. Eu vou fazer só uma breve apresentação das meninas, nome e área que elas atuam, e em seguida a gente passa a palavra. Aí a gente faz como a gente fez na quarta. Uma começa, depois a outra faz a sua fala e a gente parte para as perguntas e comentários de vocês, tá certo? Vamos lá. Jéssica Duarte de Oliveira é engenheira agrônoma, formada na UFESA em 2013 e hoje é sócia cooperada na Unicamp, na área de desenvolvimento. Maria da Conceição Rosana Carlos Dantas é formada em Direito, também no ano de 2013, e é especialista em Direito Previdenciário pela FVJ. E ambas têm um vínculo também familiar com o IPP. Né? Ambas têm seus filhos estudando aqui na escola, certo? Então vamos receber as meninas. Rosana, se quiser começar, pode ficar à vontade. Pegar aqui uma cadeira. Vamos lá. Meu nome é Rosana, né? Eu sou advogada, atuante há quase 10 anos. Não foi minha primeira opção de curso, Direito. Eu acho bem importante assim, falar com vocês isso. Essa questão de não ter pressa em escolher uma profissão. A gente não tem obrigação de terminar o terceiro ano, terminar o ensino médio e saber o que vai ser. A gente não sabe. O primeiro faculdade que eu fiz foi de letras, passei, terminei terceiro, todo empolgado, vou fazer letras, que é mais fácil de passar, né? A gente tem esse pensamento. Comecei meu curso de letras no 7º período, quando começou os estágios, eu disse, não, é isso que eu quero. Eu não quero ensinar. Comecei direito, já tinha começado direito, fazia um pela manhã e um à noite. E abandonei letras, continuei meu curso de direito. Me formei no final de 2013, já fiz a minha OAB em fevereiro, esperei terminar, porque assim, nesse percurso de faculdade, no 4º período eu engravidei de Romo. Isso pra gente, jovem demais, desmorona, você acha que não vai conseguir, que você não vai terminar, mas deu certo. Tranquei um período, voltei minha faculdade, me informei. Como era muita coisa, bebê pequeno e tudo, eu disse não, eu vou terminar minha faculdade, depois eu faço minha prova da OAB. Foi o que eu fiz, terminei em dezembro. Em fevereiro fiz a prova da OAB e passei, na primeira. Comecei a advogar. Abri meu primeiro escritório, do nada. Abri meu primeiro escritório, não tinha ninguém na área, não tinha ninguém da família na área. Iniciei do zero, achando que abrir um espaço físico já seria suficiente para ter cliente. E a realidade da advocacia não é essa. Para quem quer ser advogado e pensa em ser advogado, a gente trabalha muito os primeiros anos para conseguir ter cliente e ter algum retorno financeiro. Porque eu tinha um professor na faculdade que dizia que no início a gente desanima mesmo, você trabalha, você tem despesa com o escritório e você não vê retorno financeiro. Eu dizia, eu vou desistir, eu vou procurar outra coisa, vou fazer concurso. E um professor dizia, não desista, Rosana é assim, ele dizia assim, primeiro ano a gente não ganha nada, segundo não ganha nada, terceiro eu digo, meu Deus, vai ganhar quando? Quando é que a gente vai começar a ter algum retorno? E realmente demora, porque a gente sabe que advogado, a maioria, a gente só cobra no êxito da ação, né? A gente dá entrada no processo, a justiça demora muito, tem processo que demora 4, 5 anos e a gente só recebe no final. Então, assim, quem é que banca a gente nesse início? É uma profissão que isso, assim, eu também queria passar. É uma profissão elitizada. A gente pode não estar ganhando R$1, mas você tem que estar impecável da cabeça aos pés. Questionam muito você, procuram um profissional do direito, o advogado, o que tem o maior escritório, o que anda no carro melhor. A pessoa não quer saber se ele vai dar atenção, se ele atende bem, se ele vai trabalhar bem no seu processo, não. Ele é elitizado. Então, assim, no início, você conseguir, isso é muito complicado. Mas, assim, vai melhorando. No início a gente pega tudo, a gente trabalha com tudo, todas as áreas. Você vai dizer, você sabe de tudo, você sabe todas as áreas? Não. Geralmente a gente sabe o básico e estuda de acordo com o que vai chegando.
Eu cheguei para fazer uma ação de alimentos, a pessoa me procurou para fazer um processo de alimentos, eu vou estudar aquilo ali e vou atuar naquilo. Depois você vai se identificando. O direito, ele tem mais de 50 especializações. É muita coisa. Não tem como você ser clínico geral, não tem como você trabalhar com tudo. E depois você vai começando a ver qual é a área que lhe chama mais atenção. Eu fiz especialização em 2016 em Direito Previdenciário. Na época, as faculdades não tinham cadeira de previdenciário, hoje tem, antes não tinha. Comecei a advogar sem saber de nada em previdenciário. Fui na prática, mesmo na marra. Fiz especialização e hoje só trabalho com Direito Previdenciário, que são essas ações contra a INSS. Aposentadorias, auxílios de doença. A questão de o que é que eu preciso para ser um bom advogado? Estudar, se manter atualizado, precisa ser craque em tudo? Não. Isso aí você vai aprendendo. Você precisa ser comunicativo, você precisa tratar bem as pessoas. Muito importante você ter o acolhimento. Não adianta nada você saber ser craque no processo, na parte administrativa do fazer, e você não ter trato com as pessoas. É uma dos quesitos principais, você gostar de gente. É você dar uma chinela e você ir atrás, você ir atender. Muita gente que não pode ir no seu escritório, a gente vai. Eu trabalho muito essa parte previdenciária com pessoas, a maioria idosas, debilitadas, e assim, meu foco é interior. Eu atendo a cada 15 dias em cidades diferentes. Trabalho em Canto, trabalho em Paulo dos Ferros, trabalho em Patu. Então, assim, tem que gostar de ser dinâmico. O que muita gente diz, né? Quando a gente entra na faculdade de Direito, vai ser juiz, vai ser promotor, vai fazer concurso. Eu dizia, não, a pressão, né? Eu dizia, não, eu quero ser advogada. Eu amo isso. Eu amo a questão de você não ter horário. Eu posso fazer meu horário. Né? Nós advogados, nós somos profissionais autônomos, né? Profissionais liberais. Então eu faço meu horário. Se hoje eu disser, pronto, hoje eu venho pra cá de 8h30, eu não comecei a trabalhar às 5. Se eu disser hoje eu só quero trabalhar às 10, eu só vou trabalhar às 10, porque eu faço meus horários. A gente só precisa cumprir horários quando você tem audiência marcada, quando você tem atendimento marcado, então você precisa cumprir horários. Senão, eu posso trabalhar dentro do meu quarto de chinelo, estou trabalhando da mesma forma. Depois da pandemia, eu acho que assim, vai ficar para vocês que alguém que quiser ser advogado vai ficar. Isso aqui foi uma coisa que veio para ficar depois da pandemia, audiências virtuais. Hoje, eu só saio de casa praticamente para atendimento. Porque assim, minha organização de atendimento mensal eu marco meus atendimentos para um dia na semana, o resto do dia para mim trabalhar. Rosana, qual a rotina? A gente primeiro atende. Primeira pessoa lhe procura, você vai identificar se há um problema, se você pode resolver, se há uma solução. Porque assim, a gente resolve o problema dos outros, né? A pessoa, você vem, tem sim um problema, a gente pode resolver de tal forma. Marca o atendimento, você faz o atendimento e começa o processo, a parte administrativa. Você vai dar entrada naquele processo, vai ser marcada a audiência, vai demorar para você ver o retorno de uma sentença. Perdeu, a gente reporta um processo meu de 6 anos que eu ainda não tive resultado. Mas assim, quando vem a cada vitória que vem de cada fase, aquilo ali a gente toma pra gente. É uma vitória tão grande, eu acho que por ser uma luta tão grande e por demorar tanto, que você, muitas vezes você fica mais feliz do que o cliente. Então, assim, precisa gostar. Eu amo essa parte dinâmica, de hoje estar em tal cidade, amanhã estar em tal, estar no sítio e estar atendendo. Amo. Eu acho que hoje eu não saberia ficar trancada em um espaço tendo horário, dissertação de 1 às 5. Não. Então, assim, É praticamente isso, né? É praticamente isso. A gente abre para a Jéssica fazer as apresentações dela, depois eles fazem questionamentos, que eles estão anotando já fizeram algumas perguntas para mim, acho também. Uma pesquisa anterior. Bom dia, pessoal. Primeiro, agradecer a Mayara por me estar aqui com vocês. Quando eu fiz o ensino médio, eu não tive essa oportunidade de ter um profissional que fosse até a escola, esclarecesse, contasse mais. E é a vida na universidade, o que ele tem que fazer depois. Então, isso eu acho muito bom para a escola. Dizer a vocês que
Não, aqui é o nono. Aqui a gente faz no nono e no ensino médio, lá no CTP, eles fazem de novo no terceiro ano. E a gente já faz agora, porque assim, eles vão para o médio já, né? Então, apesar de não ser mais o PSD, ser o Enem, mas eles já vão começando a clarear a mente dele para o que eles querem no futuro, né? E eles têm 3 anos para ir pensando, não só no que a gente está expondo aqui hoje, mas em outras realidades também. Nossa, é maravilhoso, porque aí vocês vão ter muito tempo para pensar. Bom, me chamo Jéssica Duarte, me formei na UFES em 2013.2. Como foi a minha escolha para agronomia? Agronomia não é como medicina, direito, veterinária, que alguém chega e diz, você é médico, você é veterinário. Não. Acho que alguém aqui já tem vivência com agrônomos. Tem? Sim, você tem? E o cara diz eu tenho uma. Mas é isso, porque não é uma coisa que alguém. Você não vai ver uma criança de 3 anos olhar para a mãe e dizer, ai mãe, eu quero ser agrônomo. Como assim saber o que é querer ser médico veterinário? E é isso. E quando eu fui escolher, eu não queria ser agrônoma também. Eu queria a princípio ser bióloga. Eu achava muito. Gostava muito da disciplina de biologia, ciências, tudo voltado para o meio ambiente. Só que lá na frente veio uma barreira que eu tinha, que era a de estar em me expor e falar. Eu sempre fui muito tímida. Eu disse, não, então isso aí já não vai dar para mim. Vamos ver outra coisa aqui. Aí pensei, veterinário. Bom, veterinário vai ser uma coisa que está ali na biologia, do animal e tal, mas que não vou precisar estar botando uma clínica minha atendendo animais, não vou ter que tratar de pessoas. Maravilhoso, vou fazer isso. Aí depois parei para pensar isso, não vai ser isso, porque eu não vou ter coragem de pegar um animal e vacinar e fazer essas coisas, o animal vai chorar e não vai dar. E aí pronto, aí fui ver o que tinha na UFES, aí vi que tinha agronomia, procurei pesquisar e tal, e vi que era uma coisa que eu talvez me interessasse. Aí passei no meu primeiro vestibular, na minha época era vestibular, não era Enem ainda. A gente só tinha uma opção, então ou era aquilo aí ou o ano que vem. E aí eu passei em agronomia. Durante o meu período acadêmico eu trabalhei em um grupo de pesquisa. Isso me ajudou muito a clarear minha cabeça para ter certeza do que eu faço hoje. Porque no grupo de pesquisa a gente desenvolvia desde o iniciozinho de todo o trabalho. Então a gente fazia o trato de solo, fazia o trato de semente, plantava o material, via o desenvolvimento, escrevia o artigo, publicava na revista, enfim, era isso. Então assim, você fazer todo o percurso. Então você sabia que você gostava de fazer ou você gostava de escrever. Para você ter um rumo, ou você vai ser, eu vou entrar no mestrado e vou levar isso para ser professor e fazer um doutorado, mestrado, talvez na frente, ou eu vou querer trabalhar na área. No meu caso, quando eu terminei a faculdade, eu passei no mestrado, lá na Paraíba, na UFCG, e aí passei 1 ano estudando para mestrado, desisti em 15 dias. Passei 15 dias na UFCG, concorridíssima, pois aqui, quando foi com 15 dias eu disse, não é isso que eu quero, vou embora. Vim embora da Paraíba para cá, e aí comecei a trabalhar numa empresa de melão, uma empresa espanhola que tem sede aqui no Brasil, chama Boi Brasil. Trabalhei por 4 anos. Na Boi Brasil eu fazia parte de desenvolvimento de sementes, fazia CFO, que é a liberação de cargas de frutas para o exterior. Toda fruta que sai, na verdade, de região para região, de cidade para cidade, precisa da assinatura de um agrônomo para passar. Porque a gente tem linhas de barreiras sanitárias. Acho que todo mundo quando vai para Tibau ali, vizinha federal, tem uma coisa chamada IDA. Ali toda a carga que passa, banana, melão, etc, toda a carga é fiscalizada, porque existem áreas que são livres de algumas pragas e que essas frutas não podem passar para não ter problema com isso. Bom, eu fazia isso, fazia a questão sanitária também quanto à prefeitura, fazia a questão do CREA e fazia o que eu faço hoje, que é a minha paixão, que é a parte de desenvolvimento de materiais. Como é a parte de desenvolvimento de materiais? Um geneticista de um outro país, por exemplo, agora eu estava trabalhando para uma empresa que o pessoal era da Guatemala, Espanha, Canadá, se eu não me engano.
E aí tem uma galera geneticista lá que trabalha com melhoramento genético. Esse pessoal, primeiramente aqui no Brasil, eles dizem assim, olha, a gente quer uma fruta, a gente quer um melão, sei lá, azul com a polpa verde. E aí a gente passa para essa galera, ó, o pessoal lá no Brasil está pedindo fruta azul com a polpa verde. A gente passa essa ideia para lá. E aí o melhoramento genético lá desse país manda as sementes para mim, no caso. Eu levo até a empresa, desenvolvo esse material e a gente vai vendo o que acontece. Se o material tem sabor, se o material tem doce, se o material é aprovado pelo mercado. Quando o material é aprovado, manda para lá de volta, a empresa compra essas sementes e aí planta o material. Esse é o trabalho que eu faço hoje, esse é o que eu mais gosto de fazer. E, bom, mas aí existe uma infinidade de áreas que o agrônomo pode trabalhar. Por exemplo, hoje tudo que vocês vestem ou consomem passou pela mão de um engenheiro agrônomo. A roupa que vocês estão vestindo hoje, a farda de vocês, é feita de algodão. Provavelmente esse algodão passou pela mão de um agrônomo que fez todo esse processo que eu falei, de desenvolvimento, de seleção de sementes, e desenvolveu o algodão para essa farda de vocês. Hoje o que vocês comem, praticamente tudo passou pela mão do agrônomo, seja ele orgânico, natural, etc., transgênico, inclusive, enfim, passou pela mão do agrônomo para ser desenvolvido. Então, hoje é uma profissão muito importante no mercado hoje, porque basicamente tudo que se consome ou se veste hoje, provavelmente passou pela mão do agrônomo. Se não passou, uma curva aí no meio do caminho, alguma coisa deu errado. E é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu estou aqui para falar. Laura, quem pediu para fazer a primeira pergunta? Não? Quem quer fazer a primeira? Ansley. Se apresenta. Meu nome é Ansley. Bom dia para as duas. Minha pergunta é para a Maria. Eu queria saber quais são as dificuldades enfrentadas hoje no mercado de trabalho e na advocacia. Eu não vou nem falar em concorrência. A gente sabe que muita gente diz que advogado tem toda a porta. Mas assim, se você, como eu disse a você, se você for mais coração do que procurar um retorno financeiro de imediato, você consegue seus clientes. É difícil, Para quem já tem alguém na área, que tem um tio, um pai, que já tem um escritório, que já tem clientes que batem na porta, é mais fácil. Mas assim, pra gente que busca parceria, pronto, advogado ele não precisa ser inteligente sabendo de todas as leis, não. Advogado precisa ser inteligente de como você conseguir um ciclo de clientes. Ela é agrônoma, ela já estava conversando aqui e eu já estava pensando. Ela trabalha com muito agricultor. Então, assim, meus clientes, a maioria, são da agricultura. Você está entendendo? Você já tem pode que fazer uma parceria. Justamente, a gente já tem que ter essa inteligência, visão, essa visão de onde você está, você já está aqui pensando. Fulaninha é minha amiga, tem um cartório em tal cidade, ali anda muita gente que pode me interessar. Fulaninha, senta aqui, é assim. Vocês trabalham muito por indicações também, não é essa questão? Indicação, a maioria. Eu digo muito, cliente de advogado não bate na porta. Você pode abrir seu escritório e você não pode ficar ali sentado no birô esperando o cliente bater. Não, é confiança. Muita gente pergunta assim, um advogado bom, aquele que você confia, ele pode ter se formado esse ano, mas que você confie nele. Não vá por nome, não vá por status, não. Confie naquele advogado. Pra Jéssica, qual o maior desafio da Quem é você? Quem é você? Marina, Qual o maior desafio de advogado? o maior desafio hoje aqui na nossa região é a oferta de emprego para quem é daqui, para quem só pode trabalhar aqui. Então, isso é uma dificuldade porque, assim, por exemplo, quando uma empresa contrata um agrônomo fixo, vou citar uma empresa gigante daqui, que é a Agrícola Famosa. Acho que a maioria aqui já deve ter ouvido falar dela. Então lá eles já têm a galera deles, já tem agrônomo
toma de conta do desenvolvimento e essa agrônoma não tem pretensão de sair de lá. Enquanto ela não fizer um negócio muito errado, ela vai ficar lá. Então, assim, você acaba fechando muito pra galera que tá chegando, entendeu? Essa é a única dificuldade que eu sinto. E pra quem não gosta de trabalhar no sol, a gente trabalha de sol a sol. Literalmente. Isso é uma dificuldade, né? Porque eu gosto, particularmente eu gosto de ficar lá com minhas coisas, né? Eu gosto. É isso. Fui clara? Fui clara? Bom dia. A pergunta é para Maria. Meu nome é Laura. A pergunta é para Maria. Juntou na faculdade e especialização. Quantos anos? Total. Você estudou, né? A faculdade de Direito são 5 anos, especialização geralmente um ano. Um ano e um pouquinho, geralmente isso. Eu terminei, mas eu não iniciei logo uma especialização. Eu fui ver qual era a área que eu me identificava mais, porque são muitas. Depois que eu me identifiquei, comecei a especialização. Gente, vocês acham que vocês vão terminar de estudar já quando terminar o ensino médio? No mínimo, as faculdades são 4 anos, no mínimo. E ainda existe o período de especialização. No Santa, a gente já começa logo assim de salário pagado. É igual Eu tava pensando, mas não quero mais não. E a dificuldade não é a faculdade, é o depois da faculdade, né? A gente já está terminando a faculdade. Ainda vai começar. Você já não pode fazer de faculdade. Respondeu a sua? Vai continuar, você já tem uma pergunta. Para Jéssica. Qual a principal função de uma pessoa agrônoma para a sociedade? Para a sociedade é aquilo que eu falei. É praticamente tudo. Tudo que eu digo, puxa, Maria, nós somos os deuses. Não, não somos. Mas tudo que vocês vestem hoje passou pela mão do agrônomo. E tudo que vocês comem hoje passou pela mão do agrônomo. Então, assim, para a sociedade a gente precisa alimentar o mundo. Então, a responsabilidade de alimentar o mundo é nossa. Acho que é muito importante. Claro, está claro para você? Lá atrás. João. Primeiramente, bom dia, meu nome é João Pedro e a pergunta para vocês, Jéssica. O curso da agronomia aqui em Mossoró consegue ser bem sucedido? Consegue. Hoje nós temos uma faculdade aqui, que eu até sou suspeita a falar, o FESA. Eu amo aquela universidade, todos os cursos. São professores incríveis, muito bem preparados. A universidade vai fornecer para vocês uma estrutura de estudo maravilhosa, sem vocês serem assim, faltou fazer. Não vai faltar, tenho certeza. A UFESA é uma faculdade de excelência. Eu sou suspeita a falar, porque até hoje eu ainda tenho meu orientador, que foi também meu orientador do grupo de pesquisa, a gente ainda é muito amigo. E de vez em quando eu ainda vou lá e tal, apesar de ter formado já vai fazer 10 anos, mas estou velha. Ou ficar velho pode ser, né? 24 também não faço 10. Mas lá é uma faculdade que não vai deixar de desejar de jeito nenhum para vocês, é uma faculdade muito boa. João Pedro, ok? Ok. Depois você, né? Bom dia. Bom dia. A Denise. E a pergunta que eu tenho é para quais áreas de direito você acha que estão mais em alta? Eu acho assim, hoje o previdenciário, a área que eu atuo está muito em alta. De 2015 para cá foi a área que a gente viu que aumentou mais a questão de processos sendo protocolados na justiça, tanto que hoje a lentidão está bem maior por causa disso. 2014, enquanto a 13ª Vara Federal daqui de Mossoró recebia 2.000 processos, hoje recebe 13.000 processos mensais com a mesma quantidade de funcionários. Então, assim, porque em 2015 houve a reforma da Previdência. Então, assim, muita coisa mudou e hoje muito benefício é negado. Então, depois que o INSS nega, a pessoa ela vai para a advogada e a gente vai judicializar, né, a ação. Então, assim, hoje o previdenciário está muito em alta por causa disso, da reforma que teve. Trabalho também, houve uma reforma, né, trabalhista. Então, quando há essas reformas, muda muita coisa e muita dificuldade vem com isso. Vem mais dificuldade do que benefícios. Então, fica em alta por causa disso. Bom dia, para a Jéssica, sou Gabriela, e eu queria perguntar a sua opinião sobre os alimentos transgênicos, se são bons ou não para o
imaginei que essa pergunta surgiria. Sempre quando é colocado um agrônomo na frente, as pessoas perguntam: híbridos? O que são híbridos? O que são transgênicos? Vamos lá. Primeiro, o que são os transgênicos? Vamos desmistificar os transgênicos. Os transgênicos são nada mais nada menos do que um material que precisa de um melhoramento genético. Que é exatamente o que eu faço. Desenvolvo esse material hoje. Você vai pegar deixa eu ver. Você vai pegar esse celular aqui e você vai dizer assim: esse celular ele nasce com capa branca, mas eu quero que ele tenha uma capa azul. Então aí você vai pegar o melhoramento de um melão que é azul, vai pegar a molécula de DNA, criar o DNAzinho que tem branco e colocar um azul. Isso é um transgênico, geneticamente modificado de mesmas espécies. No meu ponto de vista, porque existem vários pontos de vista, vai chegar talvez um aluno que diga a você que isso vai lhe afetar, porque mexendo na genética você vai consumir um alimento que é modificado geneticamente, isso pode lhe causar lá na frente um dano no seu DNA. No meu ponto de vista, não. Estou lhe dizendo isso porque você pode conversar com alguém que vai dizer assim. Mas não, é igual o aquecimento global. Aquecimento global, você vai vai ter alguém que vai dizer assim: mas o aquecimento global existe? Alguém vai dizer que sim, é real, existe e está tendo desenvolvimento dele e tal. Mas você vai chegar para alguém que vai dizer assim: tá, mas há 10 anos atrás tivemos esse mesmo dano e não tínhamos essa quantidade de carros e o aquecimento global não existe. Então é a mesma coisa. O transgênico não é uma coisa que vai lhe afetar a sua saúde. Pelo contrário, se não fosse os transgênicos, hoje talvez não conseguiríamos alimentar o mundo. Porque a proporção de alimentos que precisa ser produzida é muito grande. E se a gente fosse produzir só a base do que a gente já tem, por exemplo, o milho, se a gente fosse produzir a infinidade de coisas que o milho faz, só com o milho, que é o primeiro milho da face da terra, talvez não conseguiríamos, porque esse milho, primeiro, ele é suscetível a algumas pragas que a gente talvez hoje não conseguiria desenvolver bem. Entende? Então a gente precisa desses transgênicos para que a gente mude o DNA dessa célula e esse material torne-se resistente. Quando ele torna resistente, a gente consegue dar sequência a ele. Claro? Bom dia, meu nome é Juliana, minha pergunta vai para a Maria. Qual é a parte mais difícil para você no seu trabalho com a Ana Júlia, a questão de você não ter, para mim, instabilidade financeira. Isso pesa muito. Pesa muito, assim. A gente não tem um salário. A gente tem mês que ganha muito bem e tem mês que você zera. Então, assim, você precisa ser muito organizado financeiramente para você se manter. Isso é a maior dificuldade. É diferente você saber que dia 5 você recebe seu salário, você pode contar com aquele valor. A gente não tem isso. Não tem um valor fixo, não tem dia certo de receber. Tem meses que é ótimo, tem meses que é nada. Então, você saber controlar isso, e, tipo assim, num mês bom, você não querer gastar tudo que você ganhou, é complicado. Você tem que ter um emocional e uma questão de organização financeira muito forte. Alô. Bom dia, eu vou perguntar uma pergunta para a Jéssica. Ela falou que ela trabalha numa empresa de fora, né? Não, eu trabalho aqui. Não. Eu trabalho, hoje eu sou sócia cooperada de uma empresa lá de Maringá, em São Paulo. É um grupo de engenheiros agrônomos que nos, por exemplo, ele está precisando de um agrônomo que faça desenvolvimento lá no Rio Grande do Norte. A empresa me aciona e eu faço trabalho. É isso. Mas assim, normalmente são empresas de fora que não têm vínculo empregatício com a gente. Você falou aqui que como empresa da Espanha ali, que você que entra em contato com eles ou eles entram em contato com você? Então, meu contato é com a empresa, com a Unicamp. Antes eu trabalhava na Boa Brasil, depois eu pedi demissão de lá, saí. Aí passei 4 anos fora, eu tive minha filha, e aí eu voltei agora. Muito bom, vai fazer melhor. Aí hoje eu trabalho com a Unicamp, eu posso cooperar. Só uma perguntinha rapidinho. A senhora fala espanhol? Alguma coisa. Pra poder conversar, né, com ele.
sotaque dela é diferente também. Mas som é daqui. Do BH, rapaz. Mas Fala, quando eu sabe? trabalho, por exemplo, eu trabalhei 4 anos com o pessoal de lá. Eu sei mais ou menos. Sim, sabe falar de português. É uma piada, né? Jéssica, não, mas aí agora aproveitando o gancho de Cauã, essa questão, né, de uma outra língua, é um diferencial também na área de vocês ou não? Assim? É importante, mas talvez algumas empresas pegam. Por exemplo, eu tenho uma amiga que hoje ela precisa ter o inglês fluente porque ela trata com muita gente de fora que não consegue nem falar espanhol. Então ela precisa ter o inglês. É um diferencial a mais, se você quiser. Bom dia, meu nome é Lara. É uma pergunta para as duas. Qual foi a maior dificuldade que vocês enfrentaram, seja na faculdade ou já atuando na área até hoje? Na faculdade, a minha maior dificuldade foi a questão de ter engravidado durante a faculdade. Então, assim, foi difícil. Eu engravidei no 4º período de faculdade. Fiz um TCC com bebê pequeno, fiz uma OAB com bebê pequeno. Então, assim, a minha maior dificuldade foi essa. Interrompendo um pouco, a senhora pensou em desistir nesse meio tempo? Não. Não. Nunca passou por essa Não, cabeça? nunca passou. Porque assim, depois que a gente entra na faculdade, se você se apaixonar pela área, você não pensa em desistir não. Por isso que é tão importante você não ter pressa, né, de escolher e quando você entrar, você já saber mais ou menos o que você quer. Não precisa de pressa não. De hoje é uma correria, né, para terminar ensino médio, já entrar numa universidade, não. Na minha, a maior barreira é a questão do machismo, que é uma barreira que nós mulheres hoje, vou falar direcionada a vocês, não tenham medo de fazer nada em nenhuma profissão, a gente pode chegar onde a gente quiser. Na minha profissão, antes, se você pegar lá, antes de ser o FES, é lesão, acho que vocês sabem, é lesão. Não é da época de vocês não, mas se alguém for estudar lá, vocês vão ver lá nos corredores, alguma coisa de errado. E no tempo 10 anos, você só vai ver cabecinha masculina lá. Fulaninho, Francisco, Marcos, Antônio, nenhuma mulher. E na minha profissão hoje ainda tem muito homem, mas a gente vem quebrando essa barreira todos os dias. E a gente vai quebrar até mais que isso. Mas essa é uma barreira muito forte minha e hoje a gente vem quebrando. E a gente está escutando isso pela segunda vez, né? Na Ciranda, na quarta-feira a gente teve a jornalista Larissa Maciel, que trabalha na TCM, e é jornalista esportiva. E foi uma coisa que ela frisou bastante, né? Que hoje uma mulher ser jornalista esportiva é um grande avanço, né? Assim, ela se sente muito orgulhosa e ela falou a mesma coisa para o pessoal aqui, que uma das maiores barreiras que ela enfrenta hoje é o machismo, né? Porque ela trabalha no meio de muitos homens, não tem muitas mulheres que trabalham no meio de ela. Mas eu acho que isso é de muitas profissões, eu acho que no direito também. Principalmente no né? direito criminal, né? Então, assim, ver uma mulher atuando no criminal, você tem que bater palmas. Uma juíza, é muito bonito quando a gente vê a classe feminina ganhando espaço. Né? Porque antes esse espaço ele era muito ocupado apenas pelo homem, até porque antes existiam muitas barreiras em relação à mulher trabalhar e estudar. Imagine atuar em áreas que se atua hoje em dia. Então, assim, mais uma vez vocês estão ouvindo que vocês, não só meninos, mas meninas, vocês podem chegar onde vocês quiserem. Vai depender do que vocês. Por exemplo, quando eu comecei a trabalhar no Brasil, a maioria dos encarregados são homens. E cheguei eu para ser responsável por fazer. Chegou eu, desse tamanho, mulher. Então, para você ter o respeito, tem que ser um negócio assim, deixar a cara, olha, eu quero isso. Não, mas eu quero isso. Quem manda aqui sou eu. Então você vai fazer do jeito que eu quero. Bom, é assim. Entendeu? Isso é uma barreira que tem que ser quebrada. Tem um homem e um homem, aliás, ele ainda está lá, né? Que era meu parceiro de trabalho. Ele ainda está lá e hoje tem outro menino que assumiu o meu lugar. Mas nós, como mulheres, a gente não pode ter medo de chegar lá e dizer que tem que ser feito daquele jeito ali que é. Não é porque a gente é mulher que a gente vai escalar e achar que o cara que está trabalhando
há X anos na área, vai saber mais que a gente começa assim. Entendeu? Então, assim, a gente é uma barreira que a gente precisa quebrar. Jéssica, quantos anos de curso? Oi? Quantos anos de curso? 5 anos. Mais alguém? Olha, você vai ter que trabalhar com Bitcoin. Não é assim que eu faço. É bom, não? A galera tá no... Gabriela vai fazer mais uma pergunta. Se eu perguntar para a Maria agora, é viável ter um trabalho a mais, trabalhar em mecânica de advocacia ao mesmo tempo, ter um trabalho de advocacia? No início é necessário. Se você não tiver ninguém que lhe mantenha financeiramente, no início é necessário. Eu já fiz de tudo no mundo, você pode imaginar. Eu pinto, eu já vendi bijuteria, eu já vendi roupa. Então, assim, porque a gente precisa se manter. A gente tem as contas que chegam, entendeu? No início você vai precisar, se você não tiver ninguém que lhe banque no início, é necessário. Bom dia, meu nome é Alana, eu tenho uma pergunta para as duas. Quais são os principais assuntos estudados nas outras profissões? E quantos anos, mais ou menos? A faculdade de agronomia dura 5 anos e a gente estuda desde a atmosfera, climatologia, nuvens, toda a parte de solo e toda a parte de frutos, feijão, mandioca, camelo, as principais culturas da região são estudadas. Mas desde a parte da atmosfera a gente tem que entender todo o ciclo. Como que o solo se comporta, qual o solo, quanto de chuva vai ter, mais ou menos os períodos ali para a gente saber encaixar cada tipo. O direito, assim, primeiro ano de direito você vê cadeiras voltadas para a história, você estuda um pouquinho, tem um pouquinho de cadeira de história, metodologia científica, essas cadeiras que tem na maioria dos cursos. Depois você começa para especialidades. Direito de família, direito ambiental, direito do trabalho, direito penal. E aí, até o final do curso, são só especialidades. Cada tem as principais, família, penal, elas têm penal 1, penal 2, penal 3, entendeu? E assim também, o que aconteceu? Mudou o estilo de vestibular, né? Que era o PSV, para Enem, mas não se mudaram as coisas que a gente estuda na faculdade. Então, assim, no PSV a gente estudava direcionado. Pronto, Viviane até falou, a professora, né? A gente que faz pedagogia, a gente estuda humanas. Eu não estudei matemática para passar no vestibular, eu não estudei ciências. Eu tinha que estudar história, geografia, língua portuguesa. Só. E lá dentro, quando eu entro, eu também vou me direcionar para conteúdos históricos, essas coisas. E hoje não, né? Hoje você tem que estudar tudo para o Enem. Porém, quando vocês entram na faculdade, vocês vão só... Você pode pesquisar lá, linha de estudo de agronomia. Vai ser a mesma, né? Vai atualizando alguma disciplina que entra, alguma optativa, mas as grades são as mesmas, só porque mudou a forma de você conseguir entrar na faculdade. E como Jéssica disse, hoje vocês têm até mais opções. Porque só na primeira vez que vocês fazem, vocês já tentam 3, né? Isso são 3 opções que colocam, não é, né? 2, né? Se você não conseguir a primeira, você já tenta a segunda. Então, assim, já tem uma chance a mais. Na nossa época, se a gente não passou, o ano que você tem que tentar de novo. Ainda mais agora que vai ter questão desse E a gente fazia já o vestibular. Tipo assim, eu fiz um monte porque eu não sabia nada de matemática. Acho que até hoje eu não sei. Então, assim, eu já fiz procurar a área que a gente tivesse mais afinidade. Você não podia errar. Hoje da educação fui. E a gente escolhia se a gente queria no vestibular fazer prova de inglês ou de espanhol. Eu escolhi espanhol, claro. Eu também, claro. Pois eu fiz inglês. Eu escolhi espanhol. Porque a outra é na faculdade de Acapuza. Benício, tem mais uma pergunta. Jéssica. Vocês. Isso, vocês vão dizer. Existe um mercado nessa profissão ou é difícil ser empregado? Não é difícil ser empregado, não. A única barreira é, se você consegue trabalhar só aqui, você consegue fazer uma abrangência nacional. Se você consegue fazer Brasil, você vai trabalhar todo momento. Tem muito emprego, todos os dias. Nessa cooperativa que eu faço parte hoje, todos os dias eles postam. Mato Grosso, Bahia, Paraná, por aí vai. Se você consegue ter essa flexibilidade de fazer viagem e se mudar para um outro estado, Agora, se você consegue só trabalhar aqui, já é um negócio mais só
Rio Grande do Norte, Ceará, Paraíba. Como em toda profissão, né? Se você consegue abranger mais, você consegue ver mais. Mas é muito. Mais alguém, gente? Senão a gente encerra. Não, eu tenho uma. Mais, professora Nayara. Ela falou, né, que no início é bem... Maria falou que no início é bem complicado, né, por conta que eles são profissionais autônomos e que às vezes é necessário até, né, uma segunda opção aí para poder conseguir conciliar tudo. Na agronomia, você como agrônomo, também esse período inicial, os primeiros passos, né, depois da formação, também é difícil quanto a essa questão aí do financeiro, de se manter, ou já terminou, já conseguiu, já vai trabalhar, como é que funciona? Se tiver é a sorte mesmo que eu tive de sair de uma universidade e me encaixar logo numa empresa de boa, maravilhoso. Mas não vai dar para você conciliar com outra coisa. Porque o agrônomo é de... Por exemplo, as fazendas daqui são todas distantes. Então a gente precisa estar fora de casa de 6 às 6, mais ou menos. A gente só volta à noite. Não dá para fazer outra coisa não. A não ser que você faça alguma coisa online, né? No Instagram, sei lá. Mas não dá não. Não dá para conciliar. No início, pior. Outra coisa, a gente sabe que as profissões, né, existe muito aquela questão assim, a busca, né, qual profissão está sendo mais buscada, procurada, está no auge e tal. Essa questão da valorização do profissional em relação à direito, ela falou que existem meses assim, né, que é a felicidade, né, dá para tirar um dinheiro bom, outros já são mais difíceis. Essa questão para o agrônomo, existe uma valorização desse capital, assim, do financeiro de vocês, né, por exemplo, ou é uma profissão que não é tão valorizada, não é tão vista no mercado e aí não é valorizado nessa questão do financeiro, porque a gente sabe que eles também buscam vendo por esse lado aí do financeiro, o que é pago, né? Existe também? Há empresas aqui que não exigem que você faça assinatura de documentos. Por exemplo, o órgão que nos rege ali, nos orienta é o CREA, é o mesmo da engenharia civil, engenharia mecânica, arquitetura, eu acho. Então, o piso salarial do agrônomo é o mesmo, se essa empresa for seguir o CREA direitinho. Se ela não for, se a empresa não exigir que você faça uma assinatura, tem salários legais, bacanas, dependendo de onde você for trabalhar. Por exemplo, se você for trabalhar numa revenda de produtos sintéticos, por exemplo, algumas empresas fazem o seguinte: olha, você tem um salário X e você vai ganhar, além desse salário X, você vai ganhar 1% da venda que você fizer dos produtos. E aí produtos agrícolas tem um valor, né, lá em cima. Então aí você acaba... Aí você acaba ganhando, né, uma coisa mais perto ali do piso. Mas a gente tem um piso salarial e a maioria das empresas de fora do Brasil, da região mais lá de baixo, eles cumprem esse piso. Deixa eu falar um pouco sobre essa questão de eu digo muito, assim, essa questão de salário, né, de valor, vai muito pela necessidade. A gente que é advogado, a gente sofre muito com isso. Advogado iniciante sofre muita pressão de escritório já grande, porque cobra valores menores, mas você precisa, entendeu? Pronto, a OAB, ela dá uma tabela anual, ela atualiza uma tabela de valores. É impossível de se cobrar, porque se você for cobrar aquele valor que está ali na tabela, você não trabalha. Então, assim, o escritório maior, ele cobra para quem está iniciando cobrar o mesmo que ele cobra, só que é muito complicado essa questão de Outra coisa, Maria, às vezes, assim, vocês são prejudicados por conta... Eu sei que você falou já da lentidão, né, de alguns processos e tal, mas em relação à valorização de vocês como profissionais, às vezes vocês são prejudicados por conta dessa lentidão, né, da justiça? Sim, muito prejudicado. É tanto assim, quando a gente vê uma vara, uma cidade que seja mais ágil, a gente elogia, a gente... Por que que todas as outras não trabalham da mesma forma? Eu vou dar um exemplo aqui do Grande do Pau dos Ferros. O Pau dos Ferros é maravilhoso de trabalhar. Dentro de 6 meses você está com sentença.
Mossoró são 2, 3 anos para você ver uma sentença. Eu digo, de processo comum, consumidor, um exemplo. Dano moral, posso fazer 6 meses. Aí até numa audiência eu perguntei, elogiei, dei os parabéns e perguntei se a gente trabalha com metas. Então assim, por que todos também não trabalham com metas? Porque a gente que é advogado, a gente tem prazo, a gente trabalha com prazo, eu tenho prazo para tudo. Mas já o juiz, ele não tem prazo. Entendeu? Demora muito. Muito. A minha mãe passou 2 anos para conseguir finalizar uma questão dela com a Casa Maria. Ela ganhou o processo, mas foi 2 anos justamente. Demora muito. E assim, você tem que ser muito claro com o seu cliente também, né? Você disser, tem muita gente, a gente se prejudica muito questão de outros profissionais. Um exemplo, vou dar entrada em processo, o profissional diz, não, dentro de 3 meses você recebe. Você tem que ser muito claro, você não recebe. Um processo desse demora no mínimo 2 anos. Não adianta você dizer que você vai receber por 3 meses, não. E com uma experiência você vai sabendo, a para que anda mais rápido, a cidade, e isso aí você já vai sabendo. Marina pediu a fala e a gente já precisa já encerrar, mais alguém depois de Marina, só para a gente saber. Não, né? Nádia, qual a sua opinião sobre a defensoria pública? Você já pensou nessa? Eu nunca sonhei em fazer concurso, como eu disse. Como eu disse para você, eu não me encaixaria mais nesse modelo de cumprir. Eu faço Horas, né? cumprir horas, de cumprir, entendeu? Então, a defensoria é muito importante, atua muito bem hoje, é um órgão que atua muito bem e que a gente também indica. Vem uma pessoa. Infelizmente, eu já atuei muito de graça, muita gente se sensibiliza por muitos casos, mas eu vivo daquilo. Então, assim, vai chegar a hora de você procurar defensoria e trabalha muito bem. É um que funciona. Eu acho que a gente fecha, né, gente? Vamos aplaudir os nossos convidados.